Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos muito felizes, né? Estamos iniciando aqui o nosso terceiro trimestre já aqui do nosso projeto. Já são 7 meses, né? Isso, estamos iniciando o 7º mês aqui das nossas gravações e a felicidade é enorme, né, Esté? E o sentimento de gratidão também a Deus por estar aqui junto de vocês, estudando a palavra dele, é mais ainda. Pois é, a gente tem algumas novidades, né? Como vocês podem ver, a maior novidade, né, é que começou a lição desse trimestre com o tema sexualidade. E a segunda grande novidade, vocês já repararam, né? Que é cenário? Cenário novo, trimestre novo, e juntos vamos estudar esse tema novo, mas sempre lembrando que vamos estudar sempre à luz da Bíblia. Sempre lembrando que tudo que a gente aprende aqui é baseado nesse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Isso mesmo. E estamos aqui também fazendo a propaganda da Missão Caleb, né? E vocês aí da sua igreja já estão preparados para iniciar a sua Missão Caleb agora no mês de julho. Semana Jovem também, lá no finalzinho do mês. Quero ver todos vocês envolvidos na missão de pregar o Evangelho para o maior número de pessoas. Isso mesmo. A gente quer agradecer vocês que nos acompanham, que compartilham os vídeos, que comentam desde o trimestre passado, né, Sonara? E quero nos pedir novamente que você continue nos apoiando, né, compartilhando com seus amigos, para que eles também possam estudar a Bíblia, né, a lição da Escola Sabatina junto com a gente. É verdade, então compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, tá certo? Ainda dá tempo para os seus jovens também estudar aqui a lição junto conosco. E não se esqueça de se inscrever, de seguir todas as páginas oficiais Adventistas MN lá no YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Então vamos deixar de conversa, vamos para o que interessa. Já até rimou, não é isso? E aí, vocês estudaram a lição em 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido você a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. E aí, vamos revisar a lição? O tema da lição, né, dessa semana, para iniciarmos aqui o nosso trimestre, foi contracultural. E o texto-chave que baseou todo esse estudo foi Romanos, capítulo 2, verso do 1 ao 2. Eu quero convidar você, certo, a pegar aí a sua Bíblia e nós vamos ler juntos esse verso que baseou todo o nosso estudo durante essa semana. Que diz assim, ó, capítulo 12, verso do 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante essa semana, né, nós podemos observar que o que baseou todo o nosso estudo é que existe algo que podemos nos basear, que esse algo pode ser um script para fazermos com que nós tenhamos um guia para caminharmos de uma forma sábia neste mundo que a gente vive, né? Isso, Esther? Isso mesmo. Paulo, ele estava falando, né, para o povo que eles já eram justificados, já foram transformados, já conheciam todas as verdades, já tinham sido orientados. E aqui é mais uma orientação, né, que Paulo estava passando para o povo daquela época, né, para eles não se conformarem, tipo como se eles moldarem as influências desse mundo, né? Isso. E o interessante aqui nessa tirinha, para iniciarmos, né, a nossa semana estudando, é que esse rapazinho aqui no primeiro quadradinho, ele está lá preso entre várias ideologias, né, vários conceitos, enganos, filosofias, ideias, mas só que a partir do momento que ele conhece esse guia, que é a palavra de Deus, ele encontra uma liberdade. Mas assim, vivemos num mundo onde tem várias ideologias,
várias crenças, né, várias filosofias, aprendemos formas de pensar, de ver formas o mundo, né? Exatamente, formas de pensar diferentes de como vemos o mundo, mas vivemos nele, não é isso? E como nós, jovens cristãos, conhecedores da verdade, né, podemos ir nos adaptando e também transmitindo às outras pessoas também o que Deus nos ensina, e é possível sim viver, será que é possível sim, né? Viver nesse mundo, nessa cultura, mas também focado na cultura do céu? Com certeza. Eu lembro daquele salmo, né, que diz: como conservará o jovem puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra, a palavra de Deus, né? Então, apesar de nós vivemos rodeados de ideias e formas de pensar, apesar de não podemos viver alienados do mundo, né? Nós devemos basear as nossas decisões, nossa forma de pensar, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, as visões que o mundo apresenta, elas precisam ser, primeiro, averiguadas na palavra de Deus se aquilo é correto, né? A Bíblia é o nosso guia. E assim, como a lição fala, né? Assim como existem alguns scripts para, com certeza, né? Quando você é autor, de livros, você faz aqueles rascunhos até chegar naquele livro final que você vai comprar na livraria, né? Os escritores também e autores de novelas, vamos dizer assim, séries, grandes produções de filme, eles precisam de um roteiro, de algo que vai guiar eles, né, para fazer toda a história, todas as gravações, assim como também nós temos o nosso script aqui das nossas gravações e sabemos, estudamos, né, colocamos os pontos que vamos falar. A palavra de Deus também é um script, é um guia da nossa vida, né? Mas o que a gente deve mesmo pensar, qual é o script que a gente vai seguir, não é isso? O mundo, ele apresenta vários, mas nós temos que também ter a noção de qual vamos seguir e o que vamos ter convicção, né, do que estamos seguindo. Certo, Sonara. O tema da lição é sexualidade, né? E o que tem a ver a gente estar falando sobre cosmovisão, sobre formas de enxergar o mundo, de formas de enxergar a vida e a nossa sexualidade? Será que isso é tão importante para a forma como lidamos com a nossa sexualidade? Com certeza. A forma como a gente vê o mundo, como a gente vê o nosso ser, o significado da vida, quer você queira, quer não, vai influenciar de uma forma muito forte a forma como você vê e vive a sua sexualidade. Então, vamos dar um exemplo muito claro que a lição traz, né? A forma de pensar grega, que foi idealizada por Platão. A lição vem falando sobre isso, né, Sonara? Isso. Sobre a forma como ele via o ser humano, né? A Bíblia, gente, na visão hebraica, não existe uma divisão entre carne e espírito, de corpo físico e corpo mental. A Bíblia, ela sempre apresentou a gente, né, nós seres humanos, como seres holísticos. O que isso significa? Que nós somos mente, corpo e espírito juntos, entendeu? Então não existe essa separação, essa dualidade entre carne e espírito, na própria palavra, literalmente, entendeu? Então você é uma alma vivente porque você é o fôlego de vida de Deus, mas o pó da terra. Nós somos um só, entendeu? Só que a partir das ideias de Platão, o mundo ocidental, o nosso mundo, teve uma visão completamente diferente a respeito disso. O que é que Platão dizia, Sonara? O que é que tem na lição? Dizia o seguinte, que a carne, ela é má. Todos os desejos da carne são maus. E o espírito é a parte mais elevada do ser humano, certo? Uhum. Quer você queira, quer não. Quer você tenha isso consciente ou não, nós somos influenciados até hoje por esse pensamento. Por quê? Que repercussão isso tem na nossa sexualidade? Baseado nessa ideia, né? Muitas pessoas trazem o conceito de que a sexualidade
ela é algo sujo, né, ruim, algo baixo, algo que nos degrada, né? Pronto, nos degrada, nos diminui. Que nos torna menos santos. Pronto, né? Menos santos, mas nós temos que ter a consciência de que dentro dos ideais de Deus, certo? Dentro dos princípios de Deus, dentro do que Deus ensina na sua palavra, certo? Sempre à luz da Bíblia, a sexualidade e o sexo é algo instituído e feito pelo nosso Deus, é algo santo, né? Quando praticamos da forma correta, como o Deus nos ensina. Então, muitas pessoas pensam que o sexo é ruim, né? Que a nossa sexualidade tem até o tabu de que não podemos falar disso, né? Que às vezes temos dificuldade de falar disso. Mas dentro dos princípios de Deus, é algo muito abençoado, é algo muito prazeroso. Foi feito para nossa felicidade. Exatamente, foi feito para nossa felicidade. Para ser desfrutado realmente. Não de uma forma individual, egoísta, felicidade egoísta, para o nosso prazer, para o meu, para o seu, mas sim para um conjunto, que é quem? Você e seu esposo, você e sua esposa, né? Dentro dos princípios do Senhor. E que nós não podemos... fazendo ligação, né, com todos os comentários que você fez a respeito de Platão, não podemos ter essa dualidade, não podemos também entrar no extremismo, né, porque às vezes isso tudo falha. E o que permanece? A palavra do Senhor permanece eternamente. Exatamente. Né? São os princípios baseados na palavra do Senhor que permanece para sempre. É Ele que vai guiar toda a nossa vida, não é isso? Exatamente. Isso é o que acontece, né? É apenas um dos exemplos do que acontece quando a nossa visão de mundo ela não está totalmente baseada na palavra de Deus. Por isso que o apelo de Paulo não se conformem com este século, mas transformem a mente de vocês para que conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só um destaque para essa parte do verso, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode perceber, Sonara, que, por exemplo, essa visão de mundo, de certa forma, nos escraviza. Existem muitas outras que nós vamos comentar ao longo das lições, né? Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso que a gente deve ser estimulado a renovar a nossa mente para a gente entender como Deus enxerga as coisas. Porque Ele quer essas coisas só para o nosso bem, para a nossa felicidade. Por isso que a gente precisa estar atento, né, ao mundo à nossa volta e não nos deixar influenciar por ideias que nos afastam da palavra do Senhor e que fazem a gente enxergar a vida, a sexualidade, o nosso ser, nossa vida em geral, de uma forma distorcida do que é a vontade de Deus para nossa vida. E Deus, Ele não nos chama assim pra gente sair revoltados por aí em relação a todas as filosofias, ideologias, crenças, a cultura que já existe, né? Mas Deus, Ele nos chama para ser a favor da cultura do céu. Você não precisa sair revoltado aí, não querendo, né, se adaptar nesse mundo, até porque nós vivemos nele, sim, né? Então, de uma certa forma, nós temos que sim ir nos adaptando, mas não devemos ir contra a palavra de Deus. Né? Não sair atacando as pessoas que formam de forma diferente da gente, né? Nós temos que agir com amor com elas. Não precisa você sair atacando as pessoas porque elas pensam diferente de você, porque aprendeu, porque a luz dela é diferente da sua, vamos dizer assim, os conhecimentos dela é diferente dos seus, do que você aprendeu. Nós temos que tratá-las com amor, assim como Jesus, aqui, até na lição vem levantando esse ponto, né? Jesus, ele revolucionou a cultura da época, né? Ele amou essas pessoas, ele viveu nessa cultura, mas sempre colocando em primeiro lugar a cultura do céu. Então nós temos que viver, nós temos que ser apenas contra a cultura quando ela vai contra a cultura do céu. Não é isso? Porque o nosso script, o nosso guia tem que ser sempre a palavra de Deus. A vontade e os ensinamentos do Senhor sempre devem estar em primeiro lugar em nossa vida. Exatamente. Não é isso? Nós temos que focar naquilo que Deus, Ele nos ensina. Exatamente. Sabe de alguém que eu lembro? Um exemplo que eu admiro muito, desde que eu era um pouco mais nova, assim, eu gosto muito desse personagem da Bíblia, que é Daniel. Vocês já pararam para pensar com a cultura que Daniel vivia? Ele vivia em Babilônia.
né? Onde as pessoas, elas não conheciam Deus verdadeiro. Elas adoravam outros ídolos, elas se prostituíam, elas viviam de forma livre em relação ao sexo e viviam muitas vezes de forma escravas, né, do pecado. Mas Daniel, ele estava inserido naquela cultura. E a Bíblia fala que ele aprendeu da sabedoria daquela cultura, ele aprendeu das ciências daquela cultura. Mas você sabe o que é que fez Daniel não sucumbir a essa cultura? É que ele estudava a palavra de Deus como padrão de vida dele, certo? Acima dos livros das ciências, das filosofias, que a Bíblia fala que Daniel estudou, a cultura e a ciência de Babilônia. Daniel, gente, ele tinha um guia que era superior a tudo aquilo que ele aprendia, que ele aprendeu na cultura da Babilônia. Então, apesar dele viver, né, Sonara, naquele meio, naquele contexto e aprender da cultura de lá e da sabedoria de lá, ele não era guiado por aquilo, né? Ele era guiado por algo superior, porque ele reconhecia que a visão bíblica, a visão do Senhor a respeito de tudo, da vida, como ele colocava Deus em primeiro lugar, né? É o que era a verdadeira sabedoria, né? Não era a sabedoria babilônica das outras pessoas que não conheciam Deus verdadeiro, que era a sabedoria suprema, né? A sabedoria humana, era a sabedoria divina, né? E ele guiava a vida dele a partir daquilo. Então, da mesma forma, nós devemos seguir o exemplo de Daniel, né? Então, por mais que o mundo, que as pessoas elas acreditem que seja super normal viver a sexualidade de forma libertina, né? Com libertinagem, que não tem problema você fazer sexo com todo mundo, com quem você quer, na hora que você quer, com todo mundo, não, né? Na hora que você quer, do jeito que você quer. Por mais que todos achem que isso é normal, nós temos a consciência de que o nosso Deus foi o criador do sexo. Ele criou para nos fazer felizes num contexto específico, né? Que é o casamento, sobre a bênção dele. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, né? Pela sabedoria de Deus. E assim como o testemunho, né, de Daniel, ele serviu como revolução para as outras pessoas também, e até hoje o nosso testemunho também, ele serve como forma, né, até como a gente já falou no vídeo, como forma também, além de felicidade para cada um de nós, de revolução na nossa própria vida, também na vida de outras pessoas, né? E assim, o nosso testemunho, ela é a nossa maior contracultura. É no nosso testemunho que a gente prega o que acreditamos, né? Não é preciso você ir tratar, menosprezar, tratar com indiferença as outras pessoas, mas como nós aprendemos, né? Jesus, ele tratava os diferentes com amor. Né? Ele foi a maior pessoa que veio viver fazer uma revolução, né? Exatamente, cultural. Nessa cultura, veio fazer uma revolução cultural, mas ele veio mostrar a cultura do céu e com amor, como é aqui no finalzinho da lição, né? E também a gente pode aprender também com Jesus, né? Caminhar os caminhos, os passos dele e também mostrar que somos diferentes e mostrar a essas pessoas a nossa diferença, o porquê acreditamos isso, o porquê de caminharmos por esse caminho, né? E uma coisa interessante também, Esté, é de que já partindo para esse ponto que você falou sobre a sexualidade, se em algum momento, né, você se sentiu impuro, se em algum momento você caminhou por outros caminhos e você deseja retornar à sua pureza, Deus é o Deus que restaura. E Ele pode fazer isso na sua vida. E Ele está disposto e quer fazer isso na sua vida. É só você se entregar. Só você pegar a Bíblia como um script para a tua vida e começar a seguir esses passos. E Deus, Ele restaura. Deus é o Deus de restaurar. E dar a oportunidade de você viver uma nova vida, né, seguindo os passos de Jesus, seguindo esse livro maravilhoso, como até o nosso verso, né, aqui do nosso quadro diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia do Senhor é luz, é ela que nos guia. E é ela que vai, né, nos ajudar a clarear e iluminar, né, todos os temas que nós vamos estudar durante esse trimestre, né? É verdade.
Então, assim, né, por mais estranho, né, que possa parecer a forma que a gente vive para o mundo, né, assim como Daniel, vamos lembrar de novo do exemplo dele, né, ele não se alimentava como as pessoas de Babilônia, ele não vivia como as pessoas de Babilônia, né, mas vocês lembram qual foi a bênção, o resultado de ele agir dessa forma? A Bíblia fala que Deus honra aqueles a quem honram a ele. E foi isso que aconteceu com Daniel. Ele se mostrou mais sábio, mais saudável, mais feliz do que aqueles que estavam ao redor dele, que não conheciam ainda a forma de viver que Daniel conhecia, né? Seguido pela palavra de Deus. Então nós podemos ser um testemunho vivo de que viver de acordo com a palavra de Deus traz felicidade verdadeira em todas as áreas da nossa vida, inclusive na sexualidade, né, Sonara? Então, por mais estranho, porque é estranho, né, quando você, para algumas pessoas, quando você diz que, olha, eu não vivo dessa forma, eu não faço sexo antes do casamento, eu não quero viver assim. Algumas pessoas podem te olhar estranho, né, porque é super normal nos dias de hoje. Isso é um dos exemplos, né, relacionado à nossa sexualidade. E só que tenha essa certeza mais convicta no seu coração de que, por mais estranho que pareça, Deus, ele abençoa aqueles que o servem, que confiam nele e que seguem a vida de acordo com a vontade dele, né? E as outras pessoas, elas começam a reconhecer essa diferença que existe em você, né? E também devemos manter isso sempre na nossa mente. E outro ponto importante é tratar com amor os diferentes e mostrar que Jesus também ama elas também, né? Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Então, todos nós temos essa oportunidade de restauração e viver uma nova vida em Jesus. Amém. Amém. Então, a gente começou, né, a falar sobre este assunto e falando de forma um pouco mais genérica, não tão específica sobre sexualidade, mas cosmovisão e script, né, que é o tema dessa semana, tem tudo a ver com isso. Então, nós começamos com esse tema e ao longo das semanas nós vamos falar mais especificamente sobre temas específicos. Exatamente. À luz da palavra de Deus, né? Vai ser muito bom, gente. Não vamos perder o estudo da lição dessa semana. Estuda a sua Bíblia, a sua lição, se você tem na sua casa. E não deixe de acompanhar e discutir na escola sabatina com seus amigos e com seus jovens. Tá certo, e ainda dá tempo você compartilhar, então compartilha aí juntos, que amanhã nós vamos estudar com nossos jovens, né, lá na nossa igreja, e vocês estudam aí na igreja de vocês, e juntos vamos conhecer mais sobre a palavra de Deus. Desejamos um ótimo sábado a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, gente!